eu entendo de maneira muito tranquila e clara o que o pastor Neander disse sobre igrejas que estão reunindo-se na praça e nas praças. O meu medo é que você vai destruir o templo, o prédio, e daqui a pouco a gente vai ser dono da praça. E ninguém mais pode se reunir na praça que a gente se reúne. Porque o problema para mim não está no prédio, está nas pessoas. Mas no meio desse faroeste gospel que a gente está percebendo aqui, e tiro para lá e tiro para cá, e quem está certo, quem está errado, eu fico me perguntando por que eu sou sempre o super-homem e nunca o Lex Luthor. Por que eu sou sempre o Batman e nunca o Charada? E o Coringa? Por que eu sou... Então, mas por que eu sou o mocinho desse filme? Essa é a minha questão. O que me faz ser mocinho? E aí me remete a uma música antiga que a gente não canta mais, que é A Começar em Mim, Quebra Coração. Porque, na verdade, eu acho que o maior desafio é que a gente quer mudar os outros, e não a nós mesmos. A gente, muitas vezes, critica o que nós não alcançamos. E a gente acaba sendo seduzido por aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, como eu não alcanço, eu atiro pedras. Será que é isso mesmo? Ou será que, nessa coisa toda, eu sou mesmo o Davi? Será que eu não sou o Saul? Será que eu sou o Davi apanhando pedras? Ou sou o Golias, me fechando em armaduras? Será que eu sou o Davi, o garoto sensível que cuida de ovelhas? Ou sou o Davi que olha para Batseba e a deseja? Então eu fico pensando que eu acho que a grande saída, e sem querer dar respostas, apenas para mim mesmo, que essa é uma verdade para mim, a começar em mim, a saída é um pouco pensar em Isaías, que quando tem um encontro com Deus, diz: eu sou um homem de lábios impuros. Antes de qualquer coisa, o problema está em mim, o problema não está nos outros, o problema não está no meu lado, o problema está em mim. Porque à medida que eu tenho e me aprofundo no encontro com o Senhor, e levanto o nome do Senhor Jesus, aí as pessoas serão atraídas a Jesus, e não a mim mesmo. Então, eu fico me perguntando e me questionando essas coisas, porque eu vivo nesse meio do faroeste há muito tempo. É tiro para tudo quanto é lado, de lá para cá, daqui para lá, de todos os lados. E me lembro de uma figura do Jaziel Botelho, que desenha dois crentes lutando contra o demônio, e de repente eles falam: mas quem é você? Eu sou batista e você sou presbiteriano. Eles se viram e começam a lutar entre eles mesmos. E é isso que eu penso. Acho que a transformação vai começar quando eu estiver disposto a colocar a minha vida no altar, e não a vida do outro. E colocar no altar é sacrificar. É oferecer a mim mesmo meus valores, minhas questões, o que eu quero. Porque a gente fica falando de um monte de coisa, mas na prática, a gente acaba repetindo as mesmas coisas. É isso que eu acho que a gente devia pensar. Em mim, o que precisa mudar? Eu concordo plenamente. Do ponto de vista pessoal, esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho mesmo. O ser humano que não viver a fazer essas perguntas o tempo todo pode correr o risco de ser o grande problema ao invés de ser parte da solução. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, a vida tem uma complexidade tal que eu sou ao mesmo tempo o cara que me recolho no quarto, na minha casa, caio de joelhos e clamo a Deus: tem piedade de mim que sou pecador, e sou ao mesmo tempo o cara que no dia seguinte subo no púlpito diante de centenas de pessoas que me perguntam: e onde Deus, para onde Jesus Cristo está indo? E aí eu não tenho como fugir disso. Nós não seguimos Deus, nós seguimos Jesus Cristo, porque Deus se revelou em Cristo. E tudo de Deus que nós sabemos é o que nós vemos em Jesus Cristo. Então é Ele que nós seguimos. E nós seguimos porque Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então nós seguimos o Deus que se apresentou a nós.
E ele se apresentou a nós em Cristo Jesus. E tudo que nós lemos nas Escrituras Sagradas, nós temos Cristo como a chave de entendimento de tudo que a gente leu. Desde os escritos de Moisés até os últimos escritos de João, Jesus de Nazaré, o Cristo, é a nossa chave para entender tudo aquilo lá. Então, Cristo é que é a centralidade da nossa fé. É por isso mesmo que Deus se apresentou em Cristo, para que Cristo mostrasse o verdadeiro ser humano e a gente descobrisse que num verdadeiro ser humano está a mais profunda presença do único e suficiente Deus. Do único e inigualável Deus. E é aqui nesse caminho que nós estamos. E é justamente esse caminho que me faz o tempo todo fazer essas perguntas pessoais que o César levantou. O tempo todo eu estou me perguntando, será que eu continuo aqui? Será que eu estou seguindo nas pegadas dele? Será que eu continuo pisando onde ele pisa? Será que eu continuo andando onde ele está andando? É o que me faz estar perguntando o tempo todo, Quo vadis Domini? Para onde estás indo, Senhor? Para que eu não me perca, para que eu não me perca, para que eu não me perca. Mas quando eu subo no púlpito, eu tenho um bocado de gente olhando para mim e dizendo, para onde Jesus está indo? E eu tenho de abrir as Escrituras e mostrar para eles como Jesus diria que a gente o reconheceria. E onde Jesus disse que nós o reconheceríamos. Então, eu não posso, como disse o César, eu não posso chamar a atenção para mim, mas eu tenho de deixar claro para aqueles irmãos e irmãs, na medida do dom que eu recebi, e na medida do dom que cada um deles recebeu, eles têm de fazer a mesma coisa, que é comunicar quais são os elementos para o reconhecimento de Jesus, para saber onde é que Jesus está. Nós não temos como fugir disso, e é essa angústia que nós vivemos o tempo todo. E aí, todas as vezes que você reconhece algo, você denuncia algo. Não tem jeito. Porque, inclusive, é assim que nós construímos o conhecimento. Tem um psicólogo chamado Kelly, que diz que o ser humano constrói o conhecimento, sempre ele tem uma coisa, ele chama mais dois construtos. Aí ele compara, e ele vai fazendo comparações de 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2, até chegar à definição daquele elemento que ele quer definir. É mais parecido com isso ou é mais parecido com aquilo? Ah, é mais parecido com aquilo. Aí pega mais 2, aquilo e mais um outro. É mais parecido com esse e aquilo ou é mais parecido com o que chegou agora? Não, é mais parecido com o que chegou agora. Então ele pega aquele que chegou agora e chama mais um, vira outros 2. É mais parecido com o que eu mantive aqui ou é mais parecido com o que eu estou trazendo agora? Todas as vezes que eu reconheço algo, eu denuncio outra coisa. Não tem saída. Quando eu digo isso eu estou dizendo que tudo que não é isso, não é. Eu já denunciei. Não tem saída. Essa é a dialética da vida, essa é a angústia da vida. Não tem saída. E aí eu tenho de tomar posições constantemente. Eu tenho de tomar posições constantemente. Eu tenho de decidir se vou anunciar alguma coisa ou se vou dizer simplesmente não tenho o que dizer. Porque eu posso simplesmente dizer, olha, não tenho o que falar. Ok? Mais alguém aí na comunidade? Tem alguma coisa? Não? Ninguém tem mais nada para falar na comunidade? Deus não falou? Deus não disse nada? Não? Bom, então, boa noite. A gente se encontra outra vez. Quem sabe da próxima dê certo. Eu muitas vezes gostaria de poder fazer isso. Mas eu fico me perguntando, se você não tem nenhum elemento ao que apresentar como elementos de reconhecimento do caminho, então o que você tem? Eu me lembro que uma vez um camarada falou
pro James Houston: eu não tenho coragem de dizer para as minhas ovelhas, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí o Houston virou para ele e disse: e você imita quem? Você precisa de modelo. Seu modelo qual é? Você imita quem? Aí ele falou: não, eu imito Cristo. Ué. Você imita ou não imita? Você o reconhece ou não reconhece? Você sabe distingui-lo no meio da multidão ou não sabe? Isso é angústia mesmo, isso é uma angústia mesmo. E aí a quebradura que Deus tem de fazer todo dia em mim, a começar de mim, é que eu nunca perca Cristo de vista. Que eu reconheça sempre. Que eu reconheça sempre. E essa é outra angústia, é o peso, o fardo de ter recebido de Deus um serviço a ser prestado. Isso é um fardo. Mas não tem como se livrar desse fardo. E o fardo é: você tem de ser o cara que sabe reconhecer a Cristo na multidão. Isso pode fazer de você um discípulo ou um traidor. Você tem de decidir. Você tem de decidir. E quando você decide que é um discípulo, você denunciou o traidor. Então, é o fardo do anúncio. Eu tenho de anunciar. E isso significa justamente isso. Que eu tenho de estar o tempo todo dizendo. Para mim mesmo, Deus me quebranta. Me quebranta para que eu só anuncie Cristo. E um grande desafio que eu tenho sempre é assim: o camarada diz, você não pode julgar. Você não pode julgar ninguém. E eu sempre digo: mas eu não julgo ninguém. Quem julga é quem emite sentença. Eu não emito sentença nenhuma. Eu só digo que eu não reconheço naqueles sinais Cristo. Isso é um direito que eu tenho, porque Cristo chamou a todos os seres humanos para segui-lo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso exige que eu minimamente o reconheça, porque eu não posso seguir quem eu não consigo reconhecer. Eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Então, nesse sentido, eu não julgo. Eu só digo: não sei se ele é de Cristo ou se ele não é de Cristo. Porque isso quem decide é Cristo. Agora, os sinais que vejo ali, nesses sinais, não reconheço Cristo. Se ele estiver certo, eu estou errado. Mas se eu estiver certo, ele está errado. Uma coisa é dizer ele está errado, outra coisa é dizer ele é um erro. Isso eu não tenho autoridade para dizer. Mas eu tenho de reconhecer os sinais. E eu entendo que a angústia de termos sido chamados para prestar esse serviço que prestamos na comunidade da fé, na comunidade do Cristo, é essa mesmo. A de seres humanos que reconheçam a sua falibilidade, sabendo que são desafiados a dizer quais são os sinais para reconhecer o infalível. É isso, por isso nós precisamos do Espírito de Deus e nós nos curvamos.